No dia 21 de março de 2019, um ônibus urbano seguia normalmente por Fremont Street, em Las Vegas, durante uma tarde aparentemente comum. Dentro do veículo, os passageiros permaneciam em silêncio, cada um concentrado em sua própria rotina, sem imaginar que em poucos segundos aconteceria uma cena que chocaria o país inteiro. Tudo foi registrado pelas câmeras internas de segurança do ônibus. Entre os passageiros estava Serge Fournier, um senhor de 74 anos conhecido por amigos e conhecidos como alguém extremamente educado, calmo e gentil. Pessoas próximas diziam que ele tinha o hábito de agradecer por tudo e sempre tratava desconhecidos com respeito. Para caminhar, ele utilizava um carrinho dobrável que servia tanto de apoio quanto para carregar seus pertences. No mesmo ônibus também estava Kadesha Bishop, então com 25 anos. Segundo relatos de testemunhas, ela demonstrava irritação desde o início do trajeto, falando alto, xingando e criando desconforto entre os passageiros. Em determinado momento, Serge teria se aproximado dela de maneira tranquila e em tom educado, sugerido que fosse mais gentil com as pessoas ao redor. Pouco depois, o ônibus parou para o desembarque. As portas se abriram e os passageiros começaram a sair normalmente. Serge caminhava devagar em direção à saída, segurando o seu carrinho com cuidado enquanto se preparava para descer. Atrás dele, Kadesha permanecia visivelmente alterada. No instante em que Serge colocou os pés na calçada, ela avançou de repente e o empurrou violentamente pelas costas, com as duas mãos. A força foi suficiente para fazê-lo perder completamente o equilíbrio. Sem tempo para reagir, ele caiu com o rosto diretamente no chão. O carrinho escapou de suas mãos e bateu no asfalto ao lado dele. Dentro do ônibus, passageiros reagiram imediatamente em choque. Alguns gritaram ao perceberem a gravidade da queda. Mesmo vendo o idoso caído, Kadesha não prestou qualquer ajuda. Ela simplesmente voltou a se sentar, sem demonstrar preocupação. O motorista acionou o rádio pedindo socorro enquanto outra pessoa chamava a emergência. Apesar da queda forte, Serge recusou atendimento médico naquele primeiro momento. Ainda abalado, acreditava que conseguiria se recuperar sozinho. Mas horas depois, a dor se tornou intensa demais. Naquela mesma noite, ele foi levado ao hospital, onde os médicos descobriram que os ferimentos eram muito mais graves do que pareciam. Nos dias seguintes, seu estado de saúde piorou progressivamente. Lesões internas começaram a comprometer sua recuperação e seu organismo não conseguiu reagir. Mais de um mês depois, em 23 de abril de 2019, Serge Fournier morreu em consequência das complicações provocadas pela queda. O Clark County Coroner's Office classificou oficialmente a morte como homicídio. Quando os investigadores revisaram as imagens das câmeras do ônibus, a sequência deixou claro exatamente o que havia acontecido. A mulher responsável foi identificada como Kadesha Bishop, que já havia deixado o local e permaneceu desaparecida por algumas semanas até ser localizada e presa. Inicialmente, ela respondeu por homicídio contra pessoa idosa ou vulnerável, uma acusação grave dentro da legislação local. Durante a investigação, também foi descoberto que ela já possuía antecedentes por agressão. Registros mostraram 2 condenações anteriores por agressões de menor gravidade, indicando um histórico de comportamento impulsivo e violento. No tribunal, a promotoria sustentou que o empurrão foi suficientemente forte e consciente para causar consequências fatais. A defesa argumentou que não havia intenção de matar, dizendo que tudo ocorreu em um momento de explosão emocional. Após anos de processo, em 2023, Kadesha aceitou um acordo judicial e se declarou culpada por uma acusação reduzida: abuso contra idoso resultando em morte. Com isso, a acusação principal de homicídio foi retirada. Na sentença final, já com 28 anos, ela recebeu pena de 8 a 20 anos de prisão, com abatimento de 252 dias já cumpridos. Um único impulso de raiva durou apenas segundos, mas as consequências foram permanentes. E justamente por ter sido registrado em vídeo, esse caso se tornou um dos exemplos mais chocantes de como um ato aparentemente rápido pode terminar em tragédia. Em 2017, um casal que morava em Pittsburgh começou a viver uma situação cada vez mais estranha dentro da própria casa.
Jerome Kennedy e sua esposa levavam uma rotina comum, sem imaginar que algo incomum estava acontecendo literalmente acima de suas cabeças. Tudo começou em julho, quando durante a madrugada eles passaram a ouvir sons vindos do sótão. No início pareciam apenas ruídos isolados, mas eram altos o bastante para interromper o sono do casal. Como isso aconteceu em mais de uma noite, Jerome começou a perceber que aquilo não parecia algo normal. Nos dias seguintes, além dos barulhos, surgiu outro detalhe ainda mais inquietante. Uma luz começou a aparecer por uma tubulação, como se alguém estivesse utilizando algum equipamento do outro lado da estrutura da casa. Foi nesse momento que Jerome decidiu procurar ajuda. Desconfiado de que o vizinho pudesse estar envolvido, ele acionou a polícia e explicou que as duas casas dividiam uma parede lateral, o que aumentava sua suspeita. Os policiais foram até a residência vizinha para conversar com o morador, mas ele negou qualquer participação. Sem provas concretas, não havia como tomar providências naquele momento. Mesmo sem apoio imediato, Jerome não abandonou a desconfiança. Para entender de vez o que estava acontecendo, ele resolveu instalar uma câmera por conta própria dentro do sótão, posicionando o equipamento de forma estratégica para registrar qualquer movimentação durante a noite. Curiosamente, naquela madrugada nenhum barulho foi ouvido. Ainda assim, no dia seguinte, ele decidiu assistir às gravações. E foi exatamente ali que apareceu a confirmação de que algo realmente grave estava acontecendo. Ao revisar as imagens, Jerome viu que sua intuição estava certa. Nas gravações, Robert Harrila, o vizinho, aparece dentro do sótão rastejando pelo espaço com uma furadeira elétrica nas mãos. A cena deixava claro que ele havia encontrado uma maneira de entrar na área superior da casa sem ser percebido. Com a gravação em mãos, Jerome chamou a polícia novamente. Dessa vez não havia dúvidas. Robert foi detido logo depois que os agentes assistiram ao vídeo. Durante a investigação, os policiais descobriram que ele havia criado uma passagem removível para conseguir acessar o sótão da casa ao lado de forma escondida. Ao examinarem melhor a estrutura, também encontraram vários furos feitos na parede de tijolos compartilhada entre as duas residências. Essas perfurações mostravam que ele já vinha manipulando aquela área havia algum tempo. Todo o material encontrado, junto com as imagens gravadas pela câmera, foi suficiente para que Robert respondesse por invasão de propriedade e perseguição. O caso chamou a atenção porque tudo aconteceu sem que o casal percebesse por semanas. E só foi descoberto porque Jerome decidiu instalar uma câmera por conta própria dentro do sótão. Antes de continuar, certifique-se de se inscrever no canal para receber mais conteúdos assustadores. Dito isso, bora pro próximo vídeo. Em outubro de 2021, uma mulher chamada Kim Winchester estava em casa apenas com seu filho de 2 anos. Era um dia comum, daqueles em que nada parece fora do lugar, até que uma situação inesperada começou a mudar completamente o clima dentro da residência. Em determinado momento, ela passou a ouvir batidas fortes na porta da frente. Logo em seguida, uma voz masculina começou a gritar do lado de fora, pedindo ajuda de forma insistente. Sem saber exatamente o que estava acontecendo, Kim foi até a entrada para verificar quem estava ali. Ao olhar, percebeu que o homem era um desconhecido. Por não reconhecer aquela pessoa e sentir que algo não parecia certo, decidiu não abrir a porta. Mas o comportamento do homem ficou cada vez mais agressivo. As batidas aumentaram de intensidade e os gritos ficaram mais altos, até o ponto em que já não parecia mais alguém tentando chamar a atenção. Tudo indicava que ele estava tentando entrar à força. Percebendo o perigo, ela pegou o filho rapidamente e correu para o andar de cima. Os dois se esconderam dentro de um banheiro, onde ela tentou se proteger enquanto mantinha a criança em silêncio. Foi nesse momento que o som ficou ainda mais assustador.
ela começou a ouvir vidros se quebrando dentro da casa. O invasor havia conseguido entrar. Toda essa sequência acabou registrada por uma câmera de segurança instalada na residência. As imagens mostraram que o homem usou um pedaço de lenha para atingir uma das janelas até destruir o vidro. Depois disso, ele atravessou a abertura e entrou na casa. Assim que ouviu o barulho da janela quebrando, Keene ligou imediatamente para a polícia e explicou que havia um estranho dentro da residência enquanto ela permanecia escondida com o filho pequeno. Os minutos seguintes foram de extrema tensão. A viatura demorou cerca de 10 minutos para chegar ao local. E durante esse período, o invasor permaneceu circulando pela casa, tentando encontrar alguém. Mesmo com a movimentação, ele não conseguiu descobrir onde mãe e filho estavam escondidos. Quando os policiais finalmente chegaram, encontraram o homem ainda no imóvel e fizeram a prisão no local. Como ele sofreu cortes ao passar pela janela quebrada, foi levado ao hospital logo após ser detido. Até hoje, o motivo real da invasão nunca ficou totalmente esclarecido. As investigações mostraram que ele não tinha qualquer relação com os moradores da casa. A principal hipótese levantada pela polícia é de que ele estivesse sob efeito de alguma substância, embora isso nunca tenha sido confirmado oficialmente. Também nunca se soube o que poderia ter acontecido se ele tivesse encontrado Keene e a criança durante aqueles minutos em que permaneceu dentro da residência. Em novembro de 2009, Joe Cummings morava sozinho em um pequeno apartamento em New York City quando começou a notar algo estranho acontecendo dentro de casa. Alguns alimentos desapareciam da geladeira e da despensa sem qualquer explicação. Não era algo isolado. Isso começou a acontecer repetidas vezes, sempre em pequenas quantidades, mas o suficiente para chamar atenção. No começo, Joe tentou pensar em explicações simples, mas como os episódios continuaram, ele decidiu falar com a namorada, imaginando que talvez ela estivesse pegando comida quando passava por lá. Ao ser questionada, ela negou completamente. Mesmo ouvindo a resposta, ele continuou desconfiado porque tinha certeza de que a quantidade de comida diminuía sem que ele próprio tivesse consumido. Para tirar a dúvida de uma vez, decidiu deixar uma câmera gravando durante a madrugada. A intenção era simples: descobrir quem estava mexendo na comida enquanto ele dormia. Na manhã seguinte, ele foi assistir ao vídeo esperando confirmar uma suspeita comum. Mas o que apareceu nas imagens era algo muito mais perturbador do que ele imaginava. Na gravação, uma mulher desconhecida surge saindo de um compartimento localizado na parte superior do apartamento, uma espécie de espaço de armazenamento embutido acima da cozinha. Segundo Joe, aquele local não tinha ligação visível com áreas externas, o que tornava a cena ainda mais estranha. Ela desce com calma, como alguém que já conhecia exatamente aquele espaço. Em seguida, vai direto até a geladeira e começa a pegar alimentos normalmente. Abre recipientes, come parte da comida e chega até a beber leite sem qualquer pressa, como se estivesse sozinha no imóvel. Em determinado momento, Joe sai do quarto. Assim que percebe a movimentação, a mulher rapidamente se esconde para não ser vista.
Quando ele retorna sem notar nada, ela volta a circular pela cozinha, pega mais alguns alimentos e sobe novamente para o mesmo esconderijo de onde havia saído. Depois de assistir à gravação, Joe chamou a polícia imediatamente. Os agentes foram até o apartamento e encontraram a mulher escondida naquele mesmo compartimento acima da cozinha. Ela foi retirada do local e presa ali mesmo. Até hoje nunca ficou totalmente esclarecido como ela conseguiu entrar no apartamento. Como Joe morava no último andar do prédio, ele acreditava que o acesso poderia ter sido feito por uma escada de incêndio próxima ao teto. A polícia trabalhou com a hipótese de que ela já estivesse vivendo escondida naquele espaço havia algumas semanas. Também existia a suspeita de que ela pudesse estar esperando o momento certo para cometer um furto, mas essa intenção nunca foi comprovada oficialmente. O caso acabou chamando atenção justamente porque Joe passou dias convivendo com uma pessoa escondida dentro do próprio apartamento sem perceber que ela estava ali. Na madrugada de 8 de maio de 2020, uma câmera de segurança instalada dentro de uma casa em Wichita registrou uma cena que mais tarde causaria enorme repercussão. Por volta de 2h30 da manhã, a sala da residência parecia completamente tranquila. No sofá, Anaya Robinson, de 15 anos, dormia enquanto a televisão permanecia ligada, iluminando parcialmente o ambiente. Tudo seguia sem qualquer movimento até que um homem apareceu lentamente vindo de outra parte da casa. Segundo as informações do caso, ele havia conseguido entrar no imóvel poucos instantes antes. Ao perceber que havia alguém dormindo na sala, ele não demonstrou surpresa. Também não saiu imediatamente. Em vez disso, permaneceu parado ali dentro, observando a adolescente em silêncio. A cena chamou a atenção justamente porque ele ficou imóvel por vários instantes, olhando diretamente para ela enquanto ela continuava dormindo sem perceber o perigo tão próximo. Essa situação continuou por alguns minutos até que Anaya despertou. No instante em que abriu os olhos, deu de cara com o homem em pé, muito perto do sofá. Assustada, ela gritou chamando pela mãe. Foi nesse momento que o invasor correu e deixou a casa rapidamente. A mãe acionou a polícia logo em seguida, mas quando os policiais chegaram ao local, ele já havia desaparecido. O detalhe mais estranho surgiu durante a verificação da residência. Nada havia sido levado. A família procurou cuidadosamente por toda a casa e não encontrou qualquer objeto faltando. Isso fez surgir uma dúvida ainda maior sobre o motivo da invasão. Não ficou claro se ele pretendia furtar algo, assustar alguém ou se tinha outro objetivo. As imagens da câmera acabaram sendo a única evidência concreta relacionada ao caso. Sem outros vestígios importantes, os investigadores também não conseguiram determinar exatamente por onde ele entrou. Além disso, a identidade do homem nunca foi descoberta. Até hoje, ele continua sem identificação oficial e o verdadeiro motivo daquela invasão permanece sem resposta. Uma câmera de monitoramento instalada em uma rua registrou uma cena que rapidamente começou a circular entre moradores e gerou várias interpretações diferentes.
Era madrugada, e o local estava praticamente vazio. A iluminação vinha apenas de alguns postes espalhados pela rua, criando áreas claras e sombras fortes ao longo do caminho. O ambiente parecia completamente normal, típico de uma noite silenciosa em uma cidade pequena marcada por construções antigas e histórias locais. Durante alguns segundos, nada chama a atenção. Até que uma pequena figura surge caminhando lentamente pela calçada. Ela aparece vestida totalmente de branco, com cabelos longos e escuros cobrindo o rosto, o que impede qualquer identificação mais clara. O jeito como se move chama a atenção porque não demonstra pressa nem medo. A figura apenas segue em frente em ritmo constante, como se estivesse acostumada com aquele trajeto. O que mais intrigou quem assistiu às imagens aconteceu quando ela chegou perto do portão de um cemitério. Sem reduzir o passo e sem qualquer movimento de abrir ou contornar a entrada, a silhueta parece atravessar diretamente as grades de ferro fechadas. Não há sinal de escalada, nem qualquer reação que indique contato físico com o portão. Por isso, muita gente passou a questionar o que realmente foi capturado. Naquele horário já seria estranho encontrar uma criança ou qualquer pessoa caminhando sozinha por ali. Ainda mais em uma situação em que a imagem parece desafiar a lógica física. A cena chamou ainda mais atenção porque aconteceu em Galina, uma cidade cercada por relatos antigos, lendas urbanas e histórias ligadas a construções históricas e supostas aparições. Para parte dos moradores, o vídeo foi interpretado como algo sobrenatural, como se a câmera tivesse registrado uma presença saindo ou entrando no cemitério. Outros preferiram uma explicação mais racional. Entre as hipóteses mais comentadas estavam falha de imagem, ângulo de câmera, ilusão causada pela luz noturna ou até um efeito visual provocado pelo momento exato da gravação. Justamente por não haver uma explicação definitiva, o vídeo continua gerando debate. Pode ter sido apenas um efeito de perspectiva. Pode ter sido coincidência entre sombra e movimento. Ou talvez algo que permanece sem resposta. O fato é que imagens assim continuam despertando curiosidade porque deixam sempre a sensação de que há algo ali difícil de explicar.